Oi, tudo bem? Sou Dilene, e desde o dia 14 eu estou lendo com vocês os capítulos de Provérbios, né, do livro de Provérbios da Bíblia Sagrada, e hoje, no dia 18, quero estar lendo o capítulo 18. Vamos então para a nossa leitura? Vamos lá. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Vou ler novamente o versículo 15. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento, os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. O irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Amém? E aqui termina, né, a leitura do capítulo 18 do livro de Provérbios, e o versículo que eu quero estar refletindo um pouquinho com vocês é o primeiro, que diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Aqui nesse versículo, né, tá falando que aquele que se isola busca seus próprios interesses, né? Busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Eu quero aproveitar neste versículo e dar uma ênfase à importância que tem a igreja nas nossas vidas, né? Como o Senhor pode usar a igreja para nos abençoar. Em primeiro lugar, a igreja é um lugar importante porque lá na igreja é onde nós nos reunimos com um objetivo comum, que é de ouvir a palavra, de honrar, louvar, engrandecer, louvar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. Lá nós nos encontramos com o mesmo objetivo, que é o quê?
louvar, honrar ao Senhor e ouvir a sua palavra, ou seja, aprender mais sobre a Bíblia Sagrada e ter instrução para a nossa vida. Então, o certo é a gente se esforçar para ir pelo menos uma vez por semana num culto, né? Eu já frequentei muitos anos uma outra igreja, que eu ia às vezes até 3 vezes por semana na igreja, né? Ia de segunda, quarta, no domingo, às vezes até em mais de um culto. E eu não estou falando para você fazer isso, né? Eu estou falando que é importante você estar pelo menos em um dos cultos da igreja, né? Porque nas igrejas tem cultos de oração, tem culto da palavra, tem cultos muitas igrejas têm cultos de segunda, quarta, sexta, no domingo. Tem igrejas que têm cultos na quarta, tem cultos, né, no domingo, tem reuniões de oração. Então é importante a gente ir nessas reuniões, a gente se encontrar com os irmãos nessas reuniões. Porque o próprio Jesus nos deu exemplo. Quando ele andou aqui sobre a terra, ele não andava sozinho. Ele tinha 12, né, discípulos que andavam com ele fazendo a obra. E a maioria dos lugares, quando ele se apresentava nos lugares, ele era rodeado por multidões. Então o Senhor se relacionava com as pessoas. Ele estava sempre no meio das pessoas. O Senhor Jesus não se isolava, né? Raras as vezes que nós vemos na Bíblia um momento que fala que Jesus se isolou, a não ser quando ele estava prestes a ser entregue para passar pelo martírio, né, pela cruz. Ele pediu momentos para ficar sozinho, porque ele queria buscar o Pai, né, queria buscar o Senhor Deus, porque ele sabia que o momento dele estava próximo. Mas a maior parte do tempo, Jesus estava conversando com as pessoas, Jesus estava se relacionando. A igreja é importante, muito importante a gente frequentar um lugar onde a palavra genuína é pregada, a gente ser pastoreado por alguém. Aí muitas pessoas dizem, mas a igreja é feita por homens, a igreja é feita por pessoas. Às vezes muitas pessoas vão à igreja e ficam olhando o comportamento dos irmãos, né? Fica comparando com o outro, olhando o que um faz de errado, o que o outro faz de errado. Não, isso não está certo. A gente tem que ir na igreja, o nosso foco é a palavra, o nosso foco é Jesus. A gente tem que ir na igreja para buscar conhecer o Senhor Jesus, para buscar conhecer a palavra, ouvir a palavra, e ouvir a palavra e praticar. A gente vai no domingo, escuta a palavra, e na semana tem que praticar, porque também não adianta a gente ir à igreja direitinho, em todos os cultos, e sair de lá nervoso, nervosa, chegar em casa, maltratar as pessoas que moram com você, no trabalho ser uma pessoa negligente, que chega atrasado, faz o trabalho de qualquer jeito, maltrata as pessoas. Não, a gente tem que dar exemplo, a gente tem que procurar dar bom testemunho. Imaginar como o Senhor Jesus gostaria que nós agíssemos, como o Senhor Jesus gostaria que nós andássemos, como o Senhor Jesus gostaria que conversássemos com as pessoas, como o Senhor Jesus gostaria que a gente se comportasse no trabalho. Então a gente tem que estar se policiando o tempo todo para agradar primeiramente ao Senhor. E a partir do momento que você agrada ao Senhor, a probabilidade de você viver em paz, de você viver bem com as outras pessoas, é muito grande.
Não vou dizer que isso é uma regra, que isso vai acontecer sempre, não. Porque o Senhor tem os seus próprios planos, o Senhor tem os seus próprios desígnios. E às vezes acontece de num ambiente você ser hostilizado, você ser maltratado, porque até o Senhor Deus tem plano nisso. Às vezes Ele quer que você saia daquele lugar. Então, a gente tem que se policiar para agir de uma forma que agrade primeiramente ao Senhor. E, consequentemente, a paz vai seguir a nós. Porque a própria palavra fala que, se possível, tenha paz com todos. Então, a gente tem que fazer sempre o que está ao nosso alcance para ter paz com todos. Então, a gente não pode se isolar com medo de conflitos, com medo porque não gostamos de fulano, não gostamos de beltrano, não gostamos de ciclano. Não, a gente tem que procurar estarmos relacionando com as pessoas, estarmos com os irmãos, estarmos no meio de outras pessoas. Mesmo que as outras pessoas, muitas vezes, não comunguem da sua mesma fé. Você tem que se relacionar, porque você trabalha, você uma hora vai num banco, você uma hora vai numa feira, você uma hora vai no mercado. Você vai precisar se relacionar com as pessoas. Se você vai ao banco, às vezes uma pessoa numa fila vai conversar com você. Você vai ser grosso, vai ser mal educado com essa pessoa? Não. Você vai falar com o caixa do banco, se você vai no caixa, falar com um caixa pessoalmente, você vai falar com uma pessoa. Então a gente se relaciona, a gente tem que se relacionar. E uma forma maravilhosa da gente aprender a se relacionar com as pessoas é na igreja. Na igreja a gente está tendo comunhão com os irmãos, procurando fazer amizade com os irmãos. Às vezes, cedendo a sua casa para uma reunião, um culto de ação de graças, uma reunião de oração. Aí o Senhor dirige os seus passos, diz aquilo que quer que você faça. Não sei o que o Senhor quer que você faça. No vídeo que eu falei sobre o poder das palavras, eu disse, eu quero voltar a repetir aqui, eu não sou perfeita, não sou. E mais, eu citei naquele vídeo, naquele dia do capítulo 16, e cito novamente, os que andam pertinho de mim sabem que eu não sou perfeita. Mas, eu senti de começar a gravar esses vídeos porque inicialmente eu abri um canal para falar sobre crochê, porque agora, além de trabalhar no meu trabalho, que eu trabalho de segunda a sexta, que eu sou professora numa escola municipal de educação infantil, eu também agora estou fazendo crochê para vender, e está sendo maravilhoso. E eu abri um canal para falar sobre crochê. Só que lá nesse meu canal, sobre crochê, eu senti um desejo muito grande de falar da palavra de Deus. Só que eu pensei, já abri o canal com o intuito de falar sobre o crochê. As pessoas vão vir aqui para ouvir falar de crochê. Muitos não vão ter paciência de me ouvir, de achar que eu estou misturando as coisas. Então, assisti um vídeo de criadores de conteúdo e eles falaram, e um deles falou, você tem um canal, se você abrir um canal e quer abrir um outro para falar coisas aleatórias, você pode abrir. Só que eu pensei, como que eu vou abrir um canal para falar de coisas aleatórias se a minha vontade é falar da palavra de Deus?
Se nesse canal de coisas aleatórias eu vou estar falando coisas aleatórias, de repente eu começo a falar sobre a palavra de Deus, as pessoas também não vão entender. Falei, não, vou abrir um canal para falar da palavra de Deus. Aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração todos esses anos, desde o início da minha caminhada cristã. Tudo que Ele tem feito na minha vida. Todas as maravilhas que Ele fez. Desde o começo da minha conversão, por conta de problemas no casamento, crise no casamento, problemas de saúde. E tudo que o Senhor fez de lá para cá. Tudo que Ele tem me ensinado todos esses anos. Me faz... o meu filho mais velho está com 28 anos, então faz cerca de aproximadamente 26 anos que eu sou convertida, que eu conheço a palavra e que eu me batizei e que eu frequento uma igreja. Isso é muito importante. Eu falo para vocês, é importante. Aqueles que estão longe da igreja, volte. Volte. Não olhe para o homem, não olhe para as pessoas. Todos nós somos falhos. Assim como eu tenho defeito, as outras pessoas que estão dentro da igreja também têm. Elas estão procurando ser melhores. Uma coisa que eu gosto de ouvir o meu pastor da igreja que eu frequento citar, que ele fala assim, que nós cristãos devíamos andar com uma placa no peito dizendo: me desculpe, estou em obras. Porque na palavra do Senhor fala que nós estamos sendo aperfeiçoados até o dia da volta de Cristo. Então, a melhora é constante. Eu acredito que hoje eu estou melhor que ontem. E amanhã eu vou estar melhor que hoje. E vocês é a mesma coisa. Cada um de vocês que estão me ouvindo. Hoje vocês estão melhores que ontem. Amanhã vocês vão estar melhores que hoje. Graças ao nosso Senhor Deus. Por quê? Hoje Ele nos acordou pela manhã. O Senhor Deus nos colocou de pé. Nos deu a bênção de mais um dia. Você está aí escutando essa mensagem porque o Senhor Deus te acordou. Quantas pessoas não acordaram nessa noite? Dormiram e não acordaram mais. Porque a missão delas já foi cumprida. Eles já cumpriram a missão deles aqui na terra. O Senhor Deus não leva ninguém antes da hora. O Senhor Deus não nos levou nessa noite. Ele deixou a gente aqui ainda. Nós acordamos, estamos de pé, estamos saudáveis, muitos aqui escutam, falam, ouvem, estão andando, estão com saúde. Tem aqueles que porventura talvez não estejam acamados, mas todos têm uma missão até o último dia que o Senhor Deus nos chamar. Então nós temos uma missão. E a missão maior que o Senhor Jesus nos deu foi pregar a palavra, espalhar o evangelho, para que mais e mais pessoas o conheçam. Mais e mais pessoas o conheçam, até que Ele volte. E quando muitas e muitas pessoas o conhecer, ou estiverem conhecendo, Ele voltará. Amém? Espero que essa palavra hoje tenha falado com vocês, como falou o meu coração. Espero que esses vídeos estejam falando com vocês, como estão falando comigo. Estou aprendendo muito com a palavra, mas com essa oportunidade de estar gravando esses vídeos,
E espero que vocês também estejam aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Espero que eu creio que o Senhor está fazendo uma obra. Eu creio que o Senhor está usando esses vídeos de alguma forma. Eu acredito nisso. Por isso que eu estou aqui. E vou estar lendo até o capítulo 31 de Provérbios. E após essa leitura, aí eu vejo o que eu vou estar fazendo, o que o Senhor Deus prepara, qual o novo caminho que o Senhor me direcionar. Amém? Muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada por estarem comigo até aqui, obrigada por ficarem até o final do vídeo. Que o Senhor Deus os abençoe muitíssimo. E eu quero mais uma vez ler um versículo para encerrar o vídeo, que está em Isaías 58. Esse versículo fala muito ao meu coração. Qualquer dia desses eu falo porque ele fala tanto ao meu coração. E eu quero recitar, ler ele para vocês. Eu vou ler hoje na NVI. E diz assim: e o Senhor, 58:11, diz assim, Isaías 58:11, diz assim: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amém? Tchau, tchau e obrigada. Tchau, tchau. Até amanhã com o capítulo 19 de Provérbios. Amém? Tchau.